Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26 de abril de 2023, caminhando para a reta final aí, né, dessa primeira rodada dos playoffs. Muitas equipes já resolveram sua vida, muitas já estão se encaminhando para um final feliz e do outro lado não podemos dizer a mesma coisa, mas alguns times ainda respiram por aparelho. São jogos sérios que os times vão dar o seu máximo e mais do que isso, nós também para trazer os melhores números e estatísticas para vocês serem lucrativos com as apostas de hoje. Ontem o Boston Celtics decepcionou, mas o Phoenix Suns conseguiu sua vitória de virada e também tivemos ali a vitória do Denver Nuggets, além dos nossos palpites exclusivos lá do nosso grupo VIP. Por apenas R$19,90 você vai ter acesso a pelo menos 3 palpites por dia, além das nossas análises das possíveis melhores zebras, como por exemplo o handicap positivo do Timberwolves indicado ontem. Também indicamos ali, né, um over na pontuação do Anthony Edwards, além também de termos indicado para a galera lá do nosso grupo VIP de forma exclusiva, mais 2 palpites, então vamos 100% nos palpites exclusivos. Nas sugestões de vencedores apenas erramos do Boston Celtics, fomos de over no jogo dos Celtics contra os Hawks, handicap positivo do Timberwolves, vitória do Denver Nuggets e também ali acima na pontuação do Anthony Edwards. Também tivemos um over no jogo dos Suns e Clippers, além da vitória deles, repetindo somente uma decepção ali com o Boston Celtics. Tenho certeza que muita gente caiu essa série que para muitos seria encerrada ontem. Agora vamos falar dos jogos de hoje, os nossos palpites aqui para vocês. Lembrando que as melhores linhas estão lá no nosso grupo VIP e o link da descrição do nosso parceiro iStake, a casa de apostas esportivas, também está na descrição. Com o cupom Sexta de Trade vocês garantem a primeira aposta de vocês livre, ou seja, se vocês errarem, a iStake devolve o seu dinheiro. Não se esquece também de deixar o seu like, clique no botão de joinha, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Tenho certeza que a gente vai bater, conto com vocês e comentem aqui embaixo se vocês conseguiram ser lucrativos ontem, quais são as estratégias de vocês para hoje, se concordam ou discordam da nossa opinião. E muito obrigado por ontem a gente conseguir bater essa meta, mesmo com o número de visualizações bem baixo, ajudou demais. Bora aqui para Cleveland e New York Knicks. Algumas coisas foram bem consistentes, né, nessas séries desses playoffs, nesse primeiro round, mas uma coisa que foi bem, digamos que fixa, foi a questão da pontuação dos jogos dos Cavs contra o New York Knicks. Hoje a gente tem praticamente os principais jogadores à disposição e o Quentin Grimes aqui como dúvida, mas gostei muito do que o Josh Hart fez ali com o Donovan Mitchell para poder segurar ele em pontuação baixa, pelo menos como apostador, né, porque a gente vem investindo nesse under dessa série, mas não como torcedor. Infelizmente o Spider deixou a desejar, mas ainda assim eu acredito que abaixo desse seja a melhor opção. As linhas estão bem baixas, vamos de abaixo de 208,5 pontos, tentando buscar uma linha melhor ali no ao vivo, em abaixo de 214,5, acho que possa ser interessante, mas 215 para cima eu acho bem complicado. Tivemos um green no último encontro entre essas equipes investindo ali no abaixo de 210,5 pontos, a gente teve uma média aí de abaixo de 200 pontos totais nos últimos 7 encontros entre essas franquias, e em 6 desses 7 a gente ficou abaixo desses 208,5 que nós buscamos para hoje. Isso tendo superado apenas uma vez aqui, né, no dia 31 de março de 2023, quando as duas franquias sinceramente nem estavam mais levando tão a sério a temporada, porque eles já estavam classificados e com pouco interesse em se comprometer defensivamente. Nos últimos 10 jogos do Cleveland jogando em casa, eles permitiram 103,9 pontos de média para os seus adversários, deixando eles em abaixo de 100 em 40% dessas 10 partidas, o que é muita coisa. Outros números interessantes que a gente pode destacar em relação a essa série é que a gente está falando, né, do pior e do quarto pior ataque desses playoffs, no caso Cleveland e New York Knicks. Defensivamente, a gente está falando do primeiro e do quarto melhor eficiência defensiva, ou seja, temos duas defesas que vêm jogando muito bem, dois ataques que vêm deixando a desejar por 100 posses de bola, isso que eles estão jogando no segundo menor ritmo, né, dessa pós-temporada, no caso Cleveland e New York Knicks, ficando atrás apenas dos Nets, os 76ers. Jogar em um ritmo lento é característica dessas equipes, terem, né, bastante o relógio ali à sua disposição, gastar ele até o final antes de finalizar uma jogada com muita paciência, o que ajuda em jogos de pontuação baixa. Mas existem outros números que acabam preocupando bastante essas equipes e sendo positivas para nossa equipe. Estamos falando de um Cleveland e de um Knicks que foram o segundo e terceiro time com menos pontos por jogo nessa pós-temporada. Em relação a bolas de 3, eles também não empolgaram muito, sendo os dois piores times em bolas de 3 por jogo e sendo também 2 dos 4 times com a pior eficiência, além, é claro, deles sendo bem dominantes na hora de proteger o garrafão. A única coisa que de fato preocupa a gente é o rebote ofensivo do New York Knicks, que foi o melhor da pós-temporada, enquanto que o rebote defensivo, por consequência, do Cleveland Cavaliers foi o pior, ou seja, eles costumam ter pontos de segunda chance. Então, se tem um time com potencial de
ter um salto ali ofensivo é o New York Knicks, mas eu acredito que o Cleveland sabe que eles só precisam ajustar isso para eles ficarem de volta no jogo, e mais do que isso, eles não podem perder hoje. A defesa deles vai estar ali no limite do limite, então acredito nesse under. E bora aqui pro nosso próximo palpite, Milwaukee Bucks e Miami Heat. Lembrando, a gente costuma deixar nessas rodadas com mais de 3 jogos, um jogo de análise exclusiva lá pro nosso grupo VIP será Memphis e Lakers, mas um jogo entre Bucks e Miami Heat, nós vamos trabalhar com um acima de. Vamos trabalhar com acima de 213,5 pontos. Todas essas linhas que a gente passa para vocês tá pagando pelo menos 1,50. Dá para vocês escolherem a preferida de vocês investirem, ou então aperfeiçoar elas da forma que vocês bem entenderem. Mas o mais importante, a gente tá passando os argumentos do porquê que isso faz sentido. Quando a gente fala de Milwaukee Bucks e Miami Heat, nós temos aqui Tyler Hero de fora e Victor Oladipo também. Bam Adebayo e Giannis Antetokounmpo são dúvida, mas pelo menos o Giannis é praticamente certeza de que ele joga, enquanto que o Bambam, eu tenho também aí, né, vi algumas informações de que ele deve estar em quadra. E bom, por que a gente vai trabalhar com acima de? Nos últimos 6 encontros entre essas franquias, a gente teve uma média de mais de 235 pontos, o que é um número muito alto. A gente conseguiu superar esses 213,5 em todos os jogos da série até aqui, e nos últimos 6 confrontos consecutivos também, e em todos em Milwaukee, desses 4, também tivemos um over. E o mercado continua acreditando em um jogo abaixo de, principalmente porque as duas equipes se destacaram muito mais pela sua defesa do que pelo seu ataque na temporada no geral. Mas se a gente for pegar números mais recentes, as coisas mudaram bastante de figura. Nos últimos 10 jogos em Milwaukee, do Milwaukee Bucks, a gente teve uma média aí de mais de 235 pontos produzidos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. Isso por conta de que eles melhoraram muito o seu ataque e aumentaram muito o seu ritmo. Ofensivamente falando, a gente tá falando de um Miami Heat que foi o segundo melhor time dessa pós-temporada, e de um Milwaukee Bucks que foi o 6º de 16 times, o que já é bom, mas que pode ser ainda melhor agora que o Giannis está de volta à ativa. Pelo menos ele esteve também desde o jogo anterior. Em relação a pace, o ritmo do qual essas equipes jogam, a gente tem um terceiro maior combinação de pace, ficando atrás apenas dos Hawks e Boston, e Warriors e Kings, o que é absolutamente compreensível. Os dois times estão acelerando muito as suas jogadas, o Miami Heat pegando rebotes e fazendo os passes longos ali para poder definir seus pontos ali com a defesa desorganizada, mas acima de tudo a gente tem duas máquinas de pontuar em playoffs, Giannis e Jimmy Butler à nossa disposição também. Quando a gente fala na questão defensiva, os dois times deixaram a desejar, o Milwaukee Bucks tendo se tornado a segunda pior defesa da NBA, enquanto que o Miami Heat se tornou a 6ª pior, se a gente for considerar apenas os 16 times desses playoffs. Outros números interessantes em relação à bola tripla dessas equipes, a gente está falando do primeiro e terceiro melhor time em bola de 3 por jogo dessa pós-temporada. Em relação à eficiência, a gente também está falando de um time que está que estão na metade de cima da tabela. Mas outros números que também a gente pode destacar e que não vem só dessa pós-temporada não, vem de algum tempo, que é a questão do opponent shooting e mais especificamente as bolas de 3 permitidas para os seus adversários. Se a gente for fazer um filtro aqui, né, da pós-temporada, né? Na verdade, ele da pós-temporada não, desculpa. Pós-All-Star Game, que foi quando os times fizeram as contratações, se ajustaram, em teoria estão mais próximos daquilo que eles são ou deveriam ser hoje, a gente pode observar que na hora de defender arremessos do território triplo, esses dois times não foram tão bem assim. O Miami Heat esteve entre os 10 times que mais sofreram bolas de 3 por jogo em toda a NBA, assim como o Milwaukee Bucks também esteve. Em relação ao percentual de bolas de 3 tentadas e convertidas contra o seu patrimônio, o Milwaukee Bucks também esteve no top 10 de piores, ou seja, eles estão sofrendo muito na hora de proteger o perímetro. De 3 em 3, a gente tem ainda mais chances de conseguir jogos bem pontuados, digamos assim. Quando a gente parte apenas para o recorte desses playoffs, o Miami Heat foi o time que mais sofreu bolas de 3 por jogo e o Milwaukee Bucks o terceiro, considerando que com Giannis em quadra ele pode atrair bastante a marcação para o centro e fazer passes para seus companheiros abertos, a chance dessas bolas de 3 serem convertidas pelos jogadores estarem mais livres é ainda melhor. Em relação a percentual, os dois times também continuam muito mal, sendo o Milwaukee Bucks o time que permite o maior percentual de bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio desses playoffs, então o acima de é o melhor caminho. Bora aqui para Sacramento Kings e Golden State Warriors, mas não sem antes passar o recado da nossa parceira, a Stake. Se você está interessado e acha que o Giannis Antetokounmpo vai resolver o jogo hoje, trabalhar na linha de pontos dele pode ser uma boa pedida, mas também de rebotes e assistências através dessas jogadas que eu expliquei para vocês. Na última partida entre essas duas equipes, a gente indicou no nosso grupo VIP um duplo-duplo, mas a gente disse:
Não vamos ficar surpresos se o Giannis vier para um triplo-duplo. Ele tem muitas possibilidades de fazer passes para fora e seus companheiros converterem as bolas triplas, mas também de pontuar bem e garantir bons rebotes, já que o Kevin Love costuma ficar aberto nos momentos ofensivos e não deve ser um incômodo para o Giannis recuperar postos, e o Bam Adebayo é baixo para a posição, ou pelo menos baixo para ter um confronto com o Giannis. E aqui na stake você pode regular de 1 em 1, tanto em questão a pontos, né, para poder buscar uma linha mais segura, ou então uma linha ali, né, mais lucrativa, uma odd superior, mas vocês também podem trabalhar em relação a essas linhas em rebotes, em também assistências, em tudo isso. Regulando de 1 em 1, tenho certeza que você vai ser mais lucrativo, e a stake te oferece todas essas possibilidades, além da nossa promoção no link aqui na descrição. Fazendo seu cadastro com o cupom Cesta de Trade, você vai ter a sua primeira aposta gratuita, digamos assim. É porque se você errar, eles vão devolver o seu dinheiro. Todas as regras estão nos termos e condições, mas lembrando, é apenas para quem fizer o registro, o primeiro depósito com o cupom Cesta de Trade no link aqui da descrição. Beleza? Bora finalizar aqui com Sacramento Kings e Golden State Warriors, uma das séries mais legais que a gente vem tendo, muito porque as equipes estão pontuando em alto nível, é bola de 3 para todo lado, transição e emoção até o fim. Então a gente acredita em um jogo acima de 228,5 pontos totais para essa partida, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 15 jogos fora de casa do Golden State Warriors, a gente teve uma média de mais de 241 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Isso porque, defensivamente, quando jogam fora de casa, o Golden State Warriors é um time horroroso. Se a gente for olhar aqui os números dele na temporada regular fora de casa, aplicando esse filtro, podemos observar que eles são a terceira pior defesa de toda a liga. Enquanto que o Sacramento Kings também não é grande coisa no seu setor defensivo, não. Durante toda a temporada eles estiveram entre as 10 piores defesas e finalizaram como a 7ª pior, mas sendo o melhor ataque por 100 posses de bola, e a gente sabe que os Warriors também podem contribuir na pontuação simplesmente porque a gente está falando de um time com Klay, com Jordan Poole e também com Stephen Curry. Outros números interessantes: os últimos 15 jogos em casa do Sacramento Kings, a gente teve uma média de mais de 245 pontos totais nas partidas das quais eles se envolveram. E se considerarmos os últimos 8 encontros entre essas franquias, média também acima de 230 pontos, o que nos inspira bastante a trabalhar com esse acima de. Tivemos 2 jogos mal pontuados nessa série, que até então teve 4 jogos, 2 jogos bem pontuados, mas os jogos que a gente teve pontuação baixa, um deles foi na casa do Golden State Warriors, onde eles são uma defesa muito boa, e um jogo ali, né, que eu achei que os juízes não marcaram muitas faltas, deixaram de marcar muitas faltas, mas que, acima de tudo, era um jogo em que o Sacramento Kings ainda não tinha embalado nessa bola de 3. Eles voltaram a ter a confiança em dia. Keegan Murray entrou para a série e agora deve contribuir bastante. E a gente tá falando de um Golden State Warriors que, fora de casa, é um dos times que mais sofrem bolas de 3 em toda a NBA, dos 5 times que mais sofrem bolas de 3 como visitante. Eles são também um dos times que mais cedem assistências e, consequentemente, a gente tem vários jogadores que são válidos da gente trabalhar no Sacramento Kings. O handicap positivo deles, que eu considero, digamos assim, a melhor zebra, porque o Warriors ainda não se provou como visitante na NBA desde que a temporada começou. Só que, acima de tudo, eu acredito em um jogo aberto de muitos pontos em que tudo pode acontecer. E como eu não vou ficar surpreso se o Warriors vencer ou se o Sacramento vencer, eu prefiro ir no mais seguro e vai ser um acima de, porque eu ficaria ainda mais surpreso se o jogo fosse de pontuação baixa, e caso ele seja por falta de posses de bola, não será. A gente tá falando de 2 dos times mais rápidos da liga, sendo o Golden State Warriors o time mais rápido. Eles gastam muito pouco relógio e, lembrando, eles têm muito chute de 3, são 2 defesas ruins, e com essas 2 defesas ruins, muita bola de 3 e talento ofensivo dos 2 lados com muitas posses por minuto, não tem como a gente ficar em abaixo de, ou a gente fica de fora, ou a gente trabalha com acima de. Vou de acima de 228,5 pontos totais, vou de abaixo de 208,5 pontos totais no jogo entre Cleveland e Knicks, e vou também, né, de um acima de no jogo do Bucks e Miami Heat acima de 213,5 pontos totais, jogável até acima de 215,5, lembrando que as linhas estão bem baixas nesse jogo, dá para trabalhar com pontuação ali com bastante liberdade. Beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram, e também vou deixar aqui a recomendação do nosso grupo VIP, que está numa mega promoção, R$19,90, para vocês conhecerem e, mais do que isso, garantirem tips exclusivas, vídeos com análise de entradas de jogador e também a nossa cartilha de como investir contra e a favor das equipes nesses playoffs, lembrando que ela será atualizada agora nesse segundo round. Muito obrigado pela sua audiência e falou!